Olá, queridos e amados do Papai Eterno, saúdo a todos com a doce e gloriosa paz. Eu estava aqui no meu repouso e eu gosto muito de meditar na palavra de Deus. E quando eu comecei a meditar, eu comecei a sentir o Senhor trazendo algo para o meu coração. Meu coração queimou. E hoje é a terceira segunda-feira do mês de junho. Eu quero trazer, na terceira segunda-feira do mês de julho, quero trazer o nosso Momento Palavra. Onde nós estávamos todos os dias trazendo uma ministração, onde muitos obtiveram conhecimento, outros copiaram, glória a Deus por isso, né? E quando eu trago esses temas abertos, é porque a gente tem muito que aprender, ouvir 2, 3, 4, 5 vezes, amém? E hoje o tema é a sabedoria de Abigail e insensatez de Nabal, quando o coração endurecido se torna a maior ameaça dentro do próprio lar. 1 Samuel 25, né? O que tem destruído o casamento? O orgulho, o egoísmo e a recusa em mudar. Nem toda crise conjugal nasce da falta de amor. Muitas vezes nasce da falta de arrependimento. Nós vivemos em uma geração que fala muito sobre direitos, mas poucos sabem sobre a responsabilidade de um casamento. Falam muito sobre ser amados, mas poucos falam sobre amar. Falam muito sobre serem ouvidos, mas poucos sabem ouvir. E quando nós olhamos para 1 Samuel 25, nós encontramos um retrato surpreendente, atual em muitos lares hoje. Nós encontramos Abigail, uma mulher sábia, encontramos Nabal, um homem rico, mas insensato. Encontramos uma casa onde havia recursos, mas faltava humildade. Onde havia provisão, mas faltava sabedoria. Onde havia uma mulher prudente, mas um homem que recusava ouvir. A pergunta é: quantos lares hoje estão sendo feridos, não pela falta de amor, mas pela falta de dureza de coração? Quando eu estava aqui no meu repouso, tranquilamente, nem queria saber de ministrar, glória a Deus, eu entendi o que o Senhor queria falar ao nosso coração. 1 Samuel 25, versos 3, o nome deste homem era Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento, formosa, quer dizer que era bonita, né? Então, porém, o homem era duro e maligno nas suas obras. Observa algo interessante aqui. Deus não começa falando da riqueza dele. Embora fosse muito rico, Deus não começa falando dos seus rebanhos. Embora possuísse milhares, Deus não começa falando da sua influência. Deus começa falando do seu caráter. Poucos homens hoje, eu estou falando homem do sexo masculino, podem se dizer que são homens de Deus. Todo mundo é de Deus. Mas quando nós praticamos a verdade, o caráter é algo que fica, não é cárcere, tá, gente? É caráter, algo que você é dentro da sua identidade. Por que Deus, ele não mede uma pessoa pelo patrimônio? Porque ele mede uma pessoa pelo coração. Nabal significa o quê? Tolo, insensato, sem discernimento. Seu nome se tornou-se um retrato da sua própria personalidade. E quem era Abigail, pastora? A Bíblia diz, porque se eu não trouxer quem eram os personagens aqui, vocês não vão entender o que Deus vai falar. Então, vamos lá. Mulher de bom entendimento. A Bíblia relata que ela era uma mulher prudente. Viu, queridos? Enquanto Nabal agia por impulso, Abigail agia com discernimento, né? E a mulher que discerne, ela é muito sábia. Enquanto Nabal colocava todos em perigo, Abigail trazia proteção. Aqui nós encontramos a primeira lição. Nem toda pessoa sábia está casada com alguém sábio. Nem
nem toda pessoa espiritual consegue mudar alguém que não deseja mudar. E esse contexto de Samuel, Davi ainda não era rei. Saul continuava perseguindo Davi. Davi estava escondido no deserto. Os homens de Davi haviam protegido os pastores. Os rebanhos de Nabal, durante todo o tempo ali, né, estavam protegidos. E eles funcionavam como uma espécie de proteção contra ladrões e invasores. Porque os homens de Davi haviam protegido os seus pastores ali e os seus rebanhos, né, que eram os de Nabal, durante aquele tempo. Então, quando chega o tempo da tosquia das ovelhas, o período de abundância, de celebração, Davi envia homens para pedir ajuda a Nabal. E não era uma cobrança, era um pedido baseado na ajuda que havia sido prestada. Mas Nabal responde com arrogância: quem é Davi? Quem é? Quem é Geógila? Quem é Geógila? Pastora? Quem é pastora Geógila? Então, isso aqui soa muito, né? Aqui não era só falta de informação. Aqui era orgulho, desprezo, arrogância. Primeiro ponto aqui da nossa ministração hoje, egocentrismo. Está destruindo relacionamentos. Aproveitando aqui o mês de junho, né? Está destruindo relacionamentos. A resposta de Nabal revela que um homem centrado em si mesmo. Por quê? Porque tudo girava ao redor dele. Seu dinheiro, a sua opinião, a sua vontade, a sua razão. E hoje muitos casamentos adoecem por causa disso. Quando o eu cresce demais e o nós desaparece. Em Filipenses 2:3 fala: nada façais por contenda. Eu errei aqui. Gente, esse estudo tem uns 20 anos, tá? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. O egoísmo, ele sempre sufoca o amor, né? O egoísmo é algo que as pessoas precisam trabalhar muito dentro delas. Eu tô falando isso pra vocês, isso aqui é muito sério, tá, gente? O egoísmo é algo que precisa ser trabalhado no ser humano. Isso aqui é muito sério, que as pessoas estão muito preocupadas, né? Estão muito preocupadas se é ou se não. Gente, egoísmo. Isso aqui é sério. Quando a gente traz muito sobre a palavra, a gente aplica isso dentro dos projetos que a gente procura, que a gente rascunha, a gente começa a perceber o quanto as palavras, elas também nos ajudam a discernir personalidades, né? Isso que é muito sério. Pessoas estão prontas para casar, mas querem acelerar o processo de Deus. Não entendem o tempo, não entendem o efeito de que um casamento pode trazer, não entendem que há renúncias que precisam ser tragas, tanto da parte da esposa como também da parte do esposo, né? Eu vou dizer algo que é importante para vocês. O egoísmo é uma atitude de colocar os próprios interesses, né? Como aqui foi dito, que são seus desejos e vontade acima das necessidades dos outros, pensando principalmente em si mesmo. A Bíblia traz o egoísmo, que é apresentado como uma característica que afasta as pessoas do amor, da verdade de Deus, porque o egoísta, ele busca seu próprio benefício, mesmo que isso prejudique outras pessoas. Como aqui foi dito, Gálatas 5:26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso aqui é muito sério. Sabe? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, como assim diz em Timóteo. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, 2 Timóteo 3:1-2. Então esses são os sinais de egoísmo. Pensar apenas nos seus próprios interesses, não se importar com o sentimento dos outros, querer sempre ter razão. Isso aqui é sério, gente. Sabe? As pessoas estão muito... elas não estão mais reflexivas.
O que eu ganho com isso? O egoísmo sempre vai trazer isso, né? O que eu ganho com isso? Né? Eu moro em Brasília, para quem não sabe, né? Uma região bem próxima da Esplanada. E o que me traz, Distrito Federal, né? O que me traz a trazer essa mensagem é muito além de uma situação que a gente não enxerga, gente. Isso aqui é muito sério. Ramachuri Kantarai. A falta de humildade endurece o coração. Nabal, ele concebeu uma oportunidade de agir corretamente. Mas ele feriu e preferiu agir com soberba. Então a soberba nem sempre é uma característica, tá, pessoal? A soberba, ela impede o aprendizado. Quem acha que sabe tudo não aprende. Quem acha que está sempre certo não muda. Quem acha que nunca erra não amadurece. A soberba, ela precede a ruína. Muitos casamentos não acabam por falta de amor, acabam porque ninguém quer pedir perdão. Terceiro ponto, as palavras também ferem, né? Nabal, ele não bateu em Davi, mas suas palavras quase provocaram uma guerra. Isso aqui é muito atual nos dias atuais. Existem pessoas que nunca levantaram a mão para nós, mas levantaram palavras destrutivas diariamente. Sarcasmo, humilhação, desprezo, ironia, indiferenças. Palavras que possuem poder, há palavras que ferem como espada. E quantas casas estão sangrando por dentro? Quarto ponto, sabedoria de Abigail evitou uma tragédia, né? Trazendo aqui os contextos do nosso panfletinho, aí do nosso layout, né? Palavra bonita. Quando Abigail soube da sua situação, ela não alimentou o conflito. Ela correu para produzir paz. Ela assumiu uma postura de maturidade. Alguns sabem, outros não. Para você que está chegando agora, eu sou psicanalista e terapeuta cristã, hoje é a minha profissão atual. Eu quero dizer para vocês que isso aqui é muito sério. Essa mulher ouviu, essa mulher pensou, ela agiu. O sábio não é aquele que vence as discussões, o sábio é aquele que evita destruição. Então, Tiago 3,17 fala que a sabedoria do alto ela é primeiramente pura e depois ela é pacífica. Outro ponto aqui, ninguém muda quem não quer mudar. Esse é um dos maiores ensinos que esse texto traz para nós nessa tarde de segunda-feira. Abigail era sábia, mas ela não conseguiu transformar Nabal. Ela era prudente, mas ela não conseguiu mudar Nabal. Ela era equilibrada, mas ela não conseguiu mudar Nabal. Isso destrói uma mentira muito comum. Se eu fizer mais, ele muda. Se eu amar mais, ele muda. Se eu suportar mais, ele muda. Não necessariamente, porque arrependimento é decisão pessoal. E olha, o temperamento de Nabal, vou trazer aqui. O cara era orgulhoso, impulsivo, arrogante, autossuficiente, insensível e também ele era resistente à correção. A gente vê muitas ovelhas assim dentro das igrejas hoje. Pessoas assim normalmente afastam quem mais as ama. Criam conflitos desnecessários, transformam conselhos em ofensas e enxergam o inimigo onde existem pessoas. O temperamento de Abigail, prudente, equilibrada, diplomática, pacificadora, discernente e humilde, porque ela não era passiva, ela era sábia. E se existe uma diferença aqui entre a sabedoria não é silêncio diante do problema, tá, gente? Sabedoria é agir da maneira correta diante do problema. Grande pergunta hoje, da nossa tarde. Aqui o nosso texto, ele não é escrito apenas para mostrar quem era Nabal. Ele foi escrito para nos levar a perguntar: será que existe algo de Nabal dentro de nós? Minha dificuldade de ouvir, o meu orgulho, a minha resistência à correção
A minha necessidade de estar sempre certa, ou a minha falta de humildade. Porque toda restauração ela começa quando nós deixamos de procurar o Nabal do outro e permitir que Deus trate o Nabal que ainda existe dentro de nós. É exatamente por isso que em 1 Samuel 25 continua tão atual. Não é apenas a história de um casal antigo, é um espelho onde muitos lares podem enxergar suas dores, seus conflitos e também os seus caminhos, o caminho da restauração. Exatamente isso. O que a casa de Nabal, pastora, nos ensina hoje nessa tarde de segunda-feira, dia 15 de junho, sobre os lares. Existe algo que preciso chamar a atenção aqui em 1 Samuel 25. A Bíblia diz que Nabal era rico, possuía 3.000 ovelhas, possuía 3.000 cabras, possuía servos, influência, mas dentro daquela casa existia um problema que o dinheiro não conseguia resolver. Porque existem problemas que não são financeiros, não são problemas não são problemas antigos, são problemas totalmente atuais, são problemas de caráter. Hoje nós vemos muitos lares tentando resolver com recursos aquilo que só Deus pode tratar no coração. Existem esposos ou esposas que oferecem presente, mas não oferecem presença. Oferecem cuidados, mas não cuidam das feridas emocionais. Existem esposas que são muito prestativas, mas emocionalmente estão com seu coração quebrado. Nabal nos mostra que propriedade financeira não significa saúde emocional. Uma casa pode ter abundância na mesa, mas e escassez de paz. Recaço de cantarai. Pode ter conforto material, mas tem miséria afetiva. Pode ter patrimônio, mas tem falta de comunhão. E quando o orgulho se torna uma muralha, pastora, vou trazer aqui mais. Uma das maiores tragédias de Nabal não era a sua riqueza, era a sua incapacidade de ouvir. Eu tô arrepiando em falar isso aqui, tá saindo virtude de mim. Quando eu sinto, gente, que coisa maravilhosa. Olha, Deus está falando aqui, o orgulho constrói muros onde Deus quer construir pontes. O orgulho sempre acredita que está certo, sempre encontra justificativas, sempre transfere responsabilidades, sempre culpa alguém, mas raramente se examina. Por isso que Provérbios 29, 1 ele diz: homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. A tragédia de muitos relacionamentos não acontece em um dia. Ela vai sendo construída ali toda vez que alguém rejeita o coração. Estou trazendo isso aqui, são coisas que eu já vivi, experiências. Isso aqui é muito sério, gente. Toda vez que alguém despreza conselho, também é toda vez que alguém se recusa a amadurecer. A exaustão de quem tenta carregar o casamento sozinho. Imagina Abigail. Ela conhecia o marido, ela conhecia as reações, ela conhecia a sua dureza, ela conhecia os seus impulsos e mesmo assim ela precisava administrar crises que ela mesma não criava. Quantas vezes, quantas pessoas vivem assim? Quantas vezes eu já ouvi de mulheres, pastoras, bispas, apóstolos, apóstolas, missionárias, diáconos, diáconas, casais, tentando apagar incêndios emocionais, tentando manter a paz, tentando proteger os conflitos, né? E para não ir para os filhos, tentando impedir conflitos, tentando sustentar algo que deveria ser sustentado por dois. Existe uma exaustão que nasce quando alguém assume responsabilidade que pertence ao outro,
Perigo de confundir o amor com salvamento aqui é sério. Isso aqui é sério. Mulheres querendo casar, aí homens querendo casar rápido demais, que é muito sério. Uma das armadilhas emocionais mais comuns é acreditar. Ah, se eu amar demais, ele muda. Ah, se eu suportar demais, ele muda. Ah, se eu insistir mais, tudo muda. Mas o amor, ele não substitui o arrependimento. O amor não substitui o caráter, queridos e amados do Pai. O amor não substitui transformação. Abigail era sábia, mas a sabedoria dela não podia decidir por Nabal. Eu quero dizer hoje para casais, para mulheres que estão com as suas decisões confiantes nelas mesmas, quero dizer para você, ore. Da mesma forma, ninguém consegue escolher pelo outro. Cada pessoa continua responsável pelas suas próprias decisões diante de Deus. Deus não chamou Abigail para ser Nabal, gente. Acordem. Essa talvez seja uma das maiores revelações do texto que eu estou trazendo nessa tarde. Abigail não se tornou amarga, ela não se tornou agressiva, ela não se tornou igual ao marido. Ela continuou sendo quem Deus chamou para ela ser. Porque quando nós convivemos com pessoas difíceis, existe uma tentação de responder com dureza aquilo que ganhamos com dureza, orgulho com orgulho, frieza com frieza, mas Deus chama seus filhos nessa tarde para permanecerem íntegros, mesmo em ambientes difíceis. E o que Deus quer tratar em nós nessa tarde, pastora? Ao chegar nesse ponto aqui da nossa ministração, a pergunta deixa de ser quem é o Nabal da minha vida? E passa a ser: existe alguma área da minha vida onde o meu coração está endurecido? Será que eu escuto quando eu sou corrigido ou corrigida? Será que eu reconheço os meus erros? Será que eu peço perdão? Será que eu valorizo quem Deus colocou ao meu lado? Será que eu tenho permitido que o orgulho fale mais alto do que a humildade? Porque a restauração, ela começa quando nós paramos de examinar apenas o comportamento do outro. Nós permitimos que Deus examine o nosso coração. E uma das coisas mais impressionantes em 1 Samuel 25, é que a Bíblia não apresenta Nabal apenas como um homem difícil. Ela apresenta como um homem que tinha oportunidades para mudar as escolhas. O que ele escolhia permanecer, e ele escolheu permanecer o mesmo. Isso aqui é muito relevante para os dias de hoje. Muitas vezes as pessoas pensam que o problema dos relacionamentos está apenas na falta do amor, quando na verdade o problema está na falta de transformação. Se existem pessoas que desejam uma nova história sem permitir que Deus trabalhe o seu caráter, queridos, desejam colher frutos diferentes, mas continuam alimentando as mesmas atitudes. Desejam paz, mas não abandonam a arrogância. Continuam sendo egocêntricos. Desejam respeito, mas não praticam o respeito. Desejam compreensão, mas não aprenderam a compreender. Nabal era esse tipo de homem. Ele estava cercado de oportunidades, cercado de bênçãos, cercado de pessoas que poderiam sim ajudar ele, mas o seu coração estava fechado. Quando eu trouxe isso aqui, eu não ia trazer isso aqui, certo? Eu ia trazer as minhas orações, que eu gosto de fazer isso todas as segundas. Mas aí o Senhor falou comigo, nessa tarde tu vai falar sobre casamento. Eu digo: Senhor, é isso mesmo, filha. É interessante observar que os servos de Nabal, eles reconheciam aquilo que ele não conseguia enxergar nele mesmo. Quando os conflitos acontecem, os servos começam, ali os servos, eles correram para Abigail, porque sabiam que não havia diálogo possível com Nabal. Isso aqui é algo sério para refletirmos. Quando uma pessoa se torna inacessível, é quando ninguém consegue aconselhá-la. Quando ninguém consegue corrigi-la, é quando toda a orientação recebida vai como ataque. Entra
em uma zona perigosa. Isso aqui, Deus, ele usa pessoas para nos corrigir. Isso aqui é interessante, porque a gente é orientado para nos alertar. Quem fecha os ouvidos para a correção começa a caminhar sozinho rumo aos próprios erros. Outro aspecto importante é que Abigail não ignorou a crise. Muitas pessoas confundem sabedoria com passividade. Quantas vezes eu orei por mulheres para casar, homens para casar, né? Algumas pessoas passaram uma luta. Abigail, ela não fingiu nada, que nada estava acontecendo. Ela não fingiu que nada estava acontecendo. Ela não cruzou os braços esperando que o problema desaparecesse sozinho. Ela agiu, ela se moveu, ela tomou decisões, ela entendeu que havia momentos em que o silêncio ali seria destrutivo. A verdadeira sabedoria não é fugir dos problemas. A verdadeira sabedoria é saber como enfrentar os problemas sem destruir ainda mais aquilo que está ferido. E hoje existem muitos lares vivendo uma realidade semelhante. Casais que não conversam mais, casais que falam apenas sobre contas, compromissos, responsabilidades, falam sobre sentimentos, casais que compartilham os mesmos espaços físicos. Meu Deus, Espírito Santo, a comunicação vai morrendo lentamente. E quando a comunicação morre, a intimidade começa o quê? A morrer junto. O que destrói muitos relacionamentos não é apenas uma grande crise. São os pequenos afastamentos que acontecem todos os dias. São as conversas que foram adiadas. São os pedidos de perdão que nunca aconteceram. São as mágoas que foram guardadas. São os sentimentos que foram ignorados. A história de Nabal, eu quero falar Nabal. A história de Nabal, porém, nos ensina que a dureza do coração, ela sempre vai produzir consequências coletivas. O problema aqui não ficava apenas sobre ele. Seus servos sofriam, a sua casa sofria, a sua esposa sofria, a sua família sofria. Por isso que Deus leva tão a sério o estado do coração humano. Ninguém endurece sozinho, ninguém se torna orgulhoso sozinho. Mais cedo ou mais tarde, aquele que estão ao seu redor, eles acabam sendo atingidos pela consequência daqueles comportamentos. Por isso que a palavra de Deus constantemente nos chama ao arrependimento. Que palavra é essa, Jesus? Eu já até terminei os estudos, coloquei ali de lado. Quero dizer para vocês, não é porque Deus deseja que nós temos que nos humilhar, não. Mas é porque Deus deseja que nos salvar das consequências das nossas próprias resistências. Abigail, ela compreendeu algo que muitos ainda não compreendem. Existem batalhas que não são vencidas pela força. Ela não tentou vencer Nabal em sua discussão. Ela não tentou provar Nabal que era mais inteligente. Ela não tentou responder com arrogância aquilo que ela recebia com arrogância. Ela escolheu agir com sabedoria. Isso aqui não significa fraqueza, tá, pessoal? Significa maturidade. Maturidade. Pessoas maduras entendem que nem toda batalha precisa ser travada. Nem toda provocação precisa ser respondida. Nem toda ofensa precisa gerar uma reação imediata. Porque existe uma força extraordinária em quem quer aprender a agir e guiados pelo Espírito Santo. E não é apenas pela emoção do momento, tá, gente? Quando nós olhamos para os relacionamentos atuais, nós percebemos que muitos conflitos, eles crescem porque ninguém quer interromper o ciclo. Ou falar com dureza e o outro responde com mais dureza. Ou um acusa e o outro acusa mais. Um fere e o outro devolve a ferida. E assim surgem as guerras que poderiam ter sido evitadas. Abigail interrompeu e não deixou descer para o seu coração esse ciclo de destruição. Ela escolheu ser instrumento de paz em um ambiente dominado pela insensatez.
Mas existe uma verdade que não pode ser ignorada aqui, tá? Embora Abigail fosse sábia, ela não podia viver a transformação que Nabal se recusava a experimentar. Esse aqui é um dos maiores aprendizados hoje que nós vamos aprender. Existem pessoas carregando pesos que Deus nunca colocou sobre os seus ombros e sentem-se responsáveis pela mudança do seu cônjuge, pela mudança dos seus filhos, pela mudança da família inteira. Na realidade, salvação individual. Eu tenho que orar pelos meus filhos, porque eu quero ver meus filhos, segundo a promessa do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Interceder não é pecado, mas devemos entender que nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém. A salvação individual é o coração. Jesus é muito educado, ele não invade, se ele quiser ele faz, mas se ele não quiser, ele é Deus do mesmo jeito. Nós podemos, outra coisa também, cada pessoa continua responsável diante de Deus pelas suas próprias escolhas. Nós podemos aconselhar, podemos amar, podemos interceder, podemos caminhar junto, mas ninguém pode tomar decisão de arrependimento no lugar do outro. Tem pessoa que fala assim, enquanto ele não me pedir perdão, eu não vou voltar atrás. Gente, por isso que essa palavra nos convida nessa tarde, dentro de nós mesmos, analisar antes da gente perguntar quem é Nabal na nossa história. Precisamos perguntar se existe alguma área das nossas vidas onde estamos agindo como ele. Existe algum conselho que temos rejeitado? Existe alguma correção que temos evitado? Existe algum orgulho escondido atrás das nossas justificativas? Se existe essa resistência, o que tem me impedido de trabalhar mais profundamente em mim mesmo? Porque a restauração ela começa quando nós permitimos que o Espírito Santo examine o nosso coração. Talvez essa seja a maior mensagem de 1 Samuel 25 que eu já dei na minha vida, em toda a minha trajetória. Deus não está apenas nos mostrando nessa tarde, dia 15 de junho, a queda de um homem insensato. Deus está mostrando o valor de um coração ensinável. Enquanto Nabal se tornou um exemplo para a destruição produzida pelo orgulho, Abigail se tornou um exemplo do que Deus pode fazer através de alguém que anda em sabedoria. Da mesma forma, eu digo para você, escolhas continuam diante de nós hoje. Nós podemos insistir em nossos próprios caminhos, ou nós podemos permitir que Deus transforme o nosso coração. É nessa decisão que o futuro dos relacionamentos, das famílias, das próximas gerações começam a ser definido. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é muito forte. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo que Deus traz para nós é perfeito. O que Abigail fez diferente, pastora? Ele era conhecido pela dureza do seu coração, mas ela era conhecida pelo discernimento, pelo caráter. Enquanto Nabal reagia, Abigail refletia. Enquanto Nabal falava, movido pelo orgulho, Abigail agia, guiada pela sabedoria. A Bíblia não diz apenas que ela era bonita. A Bíblia diz que ela se destacava pelo seu entendimento. Isso aqui revela aquilo que Deus valoriza nela. Em 1 Samuel 25:3 está escrito que Abigail era uma mulher de bom entendimento. O entendimento é a capacidade de enxergar além das emoções do momento. É a capacidade de perceber aquilo que Deus está mostrando. Abigail compreendeu que Nabal não conseguiu perceber. Ela entendeu a situação exigir urgência. Ela entendeu que o orgulho poderia produzir destruição. Ela entendeu que a palavra certa, no momento certo, poderia mudar o rumo da história. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Nós sabemos disso. Em Provérbios 14:1 diz sobre isso. Mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Abigail não alimentou a crise. Ela não alimentou os conflitos. Ela não se alimentou da guerra que ela estava vivendo dentro do lar. Ela trabalhou para restaurar a sua paz. Isso aqui não significa que ela era fraca, tá, gente? Pelo contrário,
Mais uma vez aqui trazendo que Nabal, esse homem, precisava de um murro no meio da cara. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Chegamos aqui ao ponto mais profundo para a gente poder terminar. Existe um Nabal escondido, mas a gente precisa entender que a Bíblia nos ensina em Salmo 139, versos 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a oração que todo cristão maduro deve fazer, porque o perigo não é apenas encontrar um Nabal dentro de casa. O perigo é encontrar um Nabal dentro do próprio coração. Às vezes, ele aparece quando não aceitamos a correção. Às vezes, ele aparece quando nós insistimos em ter razão. Às vezes, ele aparece quando nós nos recusamos a pedir perdão. E deixamos o orgulho falar mais alto que a humildade. Isso aqui é muito sério. Deus, em todo o tempo, Ele nos escolheu para estarmos preparados para as coisas maiores. Quando a gente chega aqui ao final dessa palavra, a gente percebe que em 1 Samuel 25, sobre a história desse homem, dessa mulher, Deus nos trouxe para que nós possamos entender que muitos lares, muitos relacionamentos, muitas vezes, dentro do nosso próprio coração, sofremos situações que nos ensinam o perigo de um coração endurecido, um coração que não ouve, um coração que não aceita, um coração que não acredita, um coração que não muda, um coração que nos ensina todos os dias. Coração de Abigail, coração de Nabal, coração de Abigail. Quem era o coração de Abigail? Que nos ensinava o valor da sabedoria e nos mostra a maturidade. Ela não está em vencer discussões, mas em aprender e preservar aquilo que Deus Ele considera precioso. E talvez durante essa ministração o Espírito Santo tenha mostrado áreas da minha e da sua vida que precisam ser transformadas. Talvez Deus tenha aqui revelado feridas que ainda não foram tratadas. Talvez Deus tenha mostrado palavras que precisam ser perdoadas. Talvez Deus tenha mostrado atitudes que precisam ser abandonadas. Eu estava aqui fazendo aqui todos os dias a minha oração e eu vendo o que Deus Ele tem mostrado para nós. Não é para nos condenar, é para nos restaurar. Porque o nosso Deus, Ele não expõe para destruir ninguém. Ele revela para curar, confrontar, para transformar. A palavra, se ela não confrontar, ela tem alguma coisa errada. Porque quem ama, corrige. E ao sairmos dessa mensagem, eu quero pedir a você, escolha diariamente com sabedoria, em vez da insensatez, né? Insensatez. A humildade em vez do orgulho, o perdão em vez da mágoa, o diálogo em vez do silêncio destrutivo e a transformação em vez da resistência. Que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, ensináveis. Espero ter ajudado você. Vamos orar? Pai amado, querido e eterno, diante da Tua presença, colocamos com reverência e sinceridade, agradecendo por essa palavra, que ela é viva, poderosa, capaz de alcançar os lugares mais profundos da nossa alma, Senhor. Ah, Pai, se existe em nós alguma dureza no coração, remove. Se existe orgulho escondido, quebranta. Se existe resistência na nossa voz, transforma. Se existe alguma área em nossas vidas, Pai, hoje nós escolhemos, Pai, sermos ajudados e reconhecendo, Pai, nós precisamos da Tua direção, nos arrependermos e mudarmos. Cria em nós um coração ensinável, nos dê a humildade para ouvir, nos dê a maturidade para reconhecer os erros, nos dê a sabedoria para agir segundo a Tua vontade, que não sejamos guiados pela impulsividade, pela arrogância ou pelo egoísmo, mas pela direção do Teu Espírito Santo. Abençoa os lares,
eu apresento agora essa palavra. Senhor, visita os casamentos, as famílias, os relacionamentos feridos. E onde existir afastamento, gera aproximação. Onde existir mágoas, gera a tua cura. Onde existir silêncio, gera o teu diálogo. Porque onde existe orgulho, o Senhor é Deus para quebrar, quebrantar. E onde existe confusão, derrama a tua paz. Guarda-nos para que nós possamos, Pai, ser, Pai, inacessíveis, Pai. Guarda-nos, Pai. E que nós possamos, nessa tarde, Pai, que haja no nosso coração, nós possamos ser ensináveis, nós possamos refletir mais sobre o teu caráter, Jesus Cristo, a cada dia, e que a sabedoria possa nos dar o discernimento que precisamos. Em nome de Jesus, faz de nós instrumento de paz, de reconciliação e de amor, e que ao final desse dia nós possamos dizer que nós estamos mais parecidos com Cristo do que estávamos ontem. Amém? Quero dar um aviso aqui rapidamente, dizer a todos que amanhã não haverá culto. Excepcionalmente, o nosso culto acontecerá nesta quinta-feira pelo aplicativo chamado Zoom, tá? O link estará disponível em alguns canais principais, onde nós vamos estar aí trazendo uma santa ceia. Eu quero também agradecer a todos que têm participado, têm me acompanhado. Eu creio que Deus é fiel em todas as coisas que Ele tem feito. Estamos aí colhendo esperança de segunda a sexta-feira. Excepcionalmente teremos o livro de Oséias dentro do nosso canal, todos os dias às 6 horas. Vamos falar sobre relacionamento. Amém? Também temos aí vários programas, gente, legais. 7 dias descansando nas promessas de Deus, café, fé e esperança. É um panfletozinho que eu tô sempre, um layoutzinho que eu tô sempre trazendo dentro das redes sociais. Também temos aí o nosso livro, O Segredo dos Salmos. O meu livro, gente, tá na Amazon. Todos os dias à meia-noite eu trago um trecho desse livro em todos os salmos. São 150 salmos, onde eu trago o salmo, a explicação, em seguida vem uma oração. Espero que vocês tenham gostado. E meio-dia temos aí nós estamos do livro de Filipe, todos os dias ao meio-dia, tá, pessoal? Tá bem bonito. Visitem lá o canal, vocês vão amar. São 7 clamores no livro de Tiago. Não é Filipe, é Tiago. Nós vamos trazer maturidade. Nós trouxemos hoje, a meio-dia. Mente firme, clareza, fé prática. Nós vamos falar sobre palavras de vida e também sobre sabedoria divina e o coração limpo e oração eficaz. Todos os dias, meio-dia, vou trazer esse livro de Tiago, irmão de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Deus possa derramar grandemente algo especial. Enquanto eu ministrava, gente, minhas mãos queimavam. Olha que coisa mais linda. Sábado também eu estarei ministrando dentro de um grupo do Google Meet. Eu vou também divulgar, tá, pessoal? Eu não tô podendo entrar no Google Meet, estou com um probleminha dentro da plataforma do Google Meet. Tentaram entrar dentro do meu e-mail, mas já resolvi, graças a Deus. O Google já está resolvendo para mim. Louvado seja Deus. Até lá a gente resolve se a gente volta para o Meet ou continua no Zoom. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Deus possa abençoar nessa tarde maravilhosa, uma semana de bênção e de vitória.